Quando a gente pensa em crimes contra o Estado, talvez venha à cabeça espionagem, grandes esquemas de corrupção, coisas de filme, né? Mas no dia a dia, os crimes mais comuns que as pessoas cometem contra a administração pública são bem diferentes. E olha, alguns são até surpreendentes. Vamos mergulhar nos dados para descobrir quais são essas infrações que mais aparecem por aí. Ok, vamos começar com uma pergunta direta. Se a gente pegasse os dados, qual seria o palpite para o crime número 1 cometido por uma pessoa comum contra a administração pública aqui no Brasil? Vale a pena parar um segundinho e pensar, porque a resposta talvez não seja mais óbvia. E a resposta está aqui. Olhando para esse gráfico, a gente vê que descaminho e contrabando, juntos, lideram com quase 28% dos casos. Logo atrás, coladinho, vem a corrupção ativa, com mais de 24%. Ou seja, só esses dois grupos já são mais da metade de todos os crimes. O curioso é que, apesar de muita gente achar que é a mesma coisa, esses dois crimes que estão lá no topo são, na verdade, bem diferentes. Então, vamos começar com os campeões de audiência. Descaminho versus contrabando. É super comum ouvir as pessoas usando esses termos como se fossem sinônimos. Mas, para a lei, a diferença entre eles é gigantesca. E entender essa diferença é crucial. Essa tabela aqui ajuda a botar os pingos nos is. O descaminho é, essencialmente, um crime tributário. Acontece quando alguém traz um produto que é permitido, tipo um celular, mas dá um jeitinho de não pagar o imposto de importação. Já o contrabando, bom, aí o bueco é mais embaixo. O problema não é o imposto, é o produto em si que é proibido. Pense em drogas, armas sem autorização. Então, para ficar bem claro, descaminho tem tudo a ver com imposto não pago. É uma fraude fiscal. Contrabando tem a ver com produto ser ilegal. É um crime contra a saúde e a segurança de todo mundo. Agora, vamos para o segundo crime mais comum da nossa lista. Para a gente entender como ele funciona na prática, nada melhor do que dissecar a anatomia de um suborno, ou, falando no juridiquês, da corrupção ativa. Imagina a cena, uma coisa bem do dia a dia. O Fernando para o carro onde não devia. O guarda municipal Marcos chega para fazer o trabalho dele, multar e chamar o guincho. Aí o Fernando, para se livrar da dor de cabeça, chega no guarda e oferece R$ 2.000 para ele deixar para lá. Uma situação bem direta, né? E aqui vem a pergunta de R$ 1 milhão. O Marcos, o guarda, é honesto e recusa o dinheiro na hora. E aí, o Fernando ainda assim cometeu um crime? Ou como o guarda não aceitou, não aconteceu nada? A resposta é sim, ele cometeu o crime. E a explicação está nesse conceito aqui, crime formal. A corrupção ativa é um crime desse tipo, o que significa que ele acontece e está completo no momento da ação, não importa o resultado. O simples ato de oferecer ou prometer o dinheiro já é o crime, mesmo que o funcionário público recuse. Não precisa dar certo para valer. Seguindo na nossa lista, a gente chega agora numa categoria de crimes que envolvem mais um confronto direto ou uma tentativa de enganar a autoridade. São jeitos diferentes de desafiar ou de tentar ludibriar um funcionário público. Aqui a gente tem outros 3 bem comuns. O desacato, com quase 14%, é basicamente ofender, xingar, desrespeitar um funcionário público que está trabalhando. Já o tráfico de influência, com mais de 10%, é aquela pessoa que diz que tem um contato, que tem influência sobre um funcionário para conseguir alguma vantagem. E a resistência, bom, o nome já diz tudo, é usar de violência ou de ameaça para impedir que o oficial faça o seu trabalho. Agora se prepara porque a gente vai entrar numa das partes mais contraintuitivas do direito penal. É quase como se existisse uma cláusula de saia livre da prisão que pode ser usada em alguns casos bem específicos. Estamos falando do princípio da insignificância. E a pergunta que ele traz é exatamente essa. Quando é que um crime, que tecnicamente aconteceu, é considerado tão pequeno, tão insignificante, que não vale a pena punir? A ideia é que a justiça não deveria se preocupar com problemas mínimos. No caso do descaminho, a justiça já bateu o martelo num valor, R$ 20 mil. Se o total de impostos que a pessoa deixou de pagar for menor que isso, o princípio da insignificância pode ser aplicado. Na prática, a ação penal pode nem começar. É um jeito de focar os esforços da justiça nos casos de maior prejuízo. E acredite se quiser, no contrabando de cigarros também existe um limite. A importação de até 1.000 maços pode ser considerada insignificante, a não ser que a pessoa já seja reincidente, ou seja, já tenha sido pega fazendo isso antes. Isso mostra como a justiça tenta achar um equilíbrio, uma proporcionalidade, mesmo quando lida com produtos proibidos. Ok, depois de passar por todos esses detalhes técnicos, valores, tipos de crime, vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira. Afinal,
Porque tudo isso importa. No fim das contas, essas leis não existem só para punir. Elas são a base para proteger a confiança que a gente, como sociedade, deposita no Estado. Elas existem para garantir que as regras do jogo sejam justas para todos e que os impostos que pagam a saúde, a educação, a segurança, sejam pagos direitinho. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Onde é que a gente traça a linha entre um simples jeitinho para resolver um problema pessoal e um crime que, no fundo, prejudica todo mundo? A forma como a gente responde a essa pergunta no nosso dia a dia acaba definindo o tipo de sociedade que a gente está construindo.